Hoje vou contar a vocês mais uma história da Bíblia, Palavra de Deus. Está no livro de Gênesis, capítulo 12. Mais ou menos 100 anos depois do acontecimento da Torre de Babel, houve um homem chamado Abrão. Ele e sua mulher Sarai viviam na terra de Harã. Tinham ovelhas, bois, cabras, camelos. Abrão e Sarai eram muito felizes. Apesar de guardarem suas coisas em tendas, muitas vezes Abrão e Sarai dormiam ao ar livre. A noite no deserto ajudava a sentir mais de perto a presença de Deus. E eles podiam senti-lo próximo quando o céu se estendia como um cobertor de estrelas sem fim. Nessas noites, muitas vezes Abrão e Sarai desejavam ter um filho, mas os anos se passaram e não tiveram nenhum. Numa noite estrelada, quando as criaturas da escuridão cantavam e Sarai dormia ao seu lado, Abrão ouviu Deus falando com ele. Abrão caminhou um pouco pelo deserto. Ali Deus lhe disse algumas coisas impressionantes. Abrão, farei de você uma grande nação e sempre irei protegê-lo. E todas as pessoas em todos os lugares serão abençoadas por sua causa. Abrão se deitou na areia tremendo. Ele não acreditava em seus ouvidos, porque Deus o havia escolhido. O Senhor mandou Abrão deixar sua casa em Harã. Mesmo sem saber para onde Deus o conduziria, Abrão obedeceu. Ele acreditava que Deus tomaria conta dele. Ele contou a Sarai o que havia acontecido e ela acreditou e mandou que todos colocassem as tendas desmontadas sobre os camelos. Empacotem o alimento e se preparem para uma longa viagem, avisou Sarai. Mas para onde iremos? Perguntaram. Eu não sei, ela disse sorrindo. Abraão e Sarai estavam felizes por esperar que Deus lhes dissesse para onde estavam indo. Deus guiou Abraão e Sarai, seus camelos, centenas de ovelhas e cabras, seus muitos servos com seus filhos, para a terra de Canaã. Ali Deus disse a Abraão: esta é a terra que darei aos teus filhos. Mas Deus não queria que Abraão parasse numa região só. Sarai e Abrão andaram pelo deserto, pela terra de Canaã, aos lugares aos quais Deus os levou. Mas então houve uma época em que ficaram sem comida. Por isso foram para o Egito, onde ficaram sabendo que havia o que comer. Pouco antes de chegarem, Abrão disse: Sarai, diga aos egípcios que você é minha irmã. Tenho medo de que o rei do Egito tente me matar para poder se casar com você. E isso aconteceu mesmo quando Abrão e Sarai e todos os seus animais e servos chegaram ao Egito. O rei, ou faraó, ouviu falar da beleza de Sarai e quis se casar com ela. Ele mandou seus soldados buscá-la. Enquanto Sarai esteve no palácio, o faraó mandou muitos presentes para Abrão, camelos, bois, escravos, como gratidão por sua irmã. Mas Sarai não era sua irmã e Abrão se sentia péssimo. Deus não gostou de o faraó ter levado Sarai, por isso fez com que ele e muitos da sua casa sofressem várias doenças. O faraó percebeu que devia ter ofendido a Deus quando levou Sarai para o seu palácio. Ele suspeitou de que Sarai era mulher de Abrão e não sua irmã, e que Deus o estava castigando por tentar se casar com ela, que já tinha um marido. O faraó mandou buscar Abrão. Por que você fez isso comigo? Perguntou. Por que mentiu e disse que Sarai era sua irmã? Você só me causou problemas. Pegue-a de volta e vá embora do Egito, gritou. Abrão deu um grande abraço em Sarai,
Os dois estavam muito felizes por ficar juntos de novo. Embalaram suas coisas, inclusive a comida que tinham ido procurar, e deixaram o Egito. Abrão e Sarai viajaram de volta para a terra de Canaã. Lá o Senhor disse: Abrão, dê uma boa olhada. Um dia darei essa terra para você e seus filhos. Sua família será muito grande. Eles serão tantos como os grãos de poeira do chão, tantos que será impossível de contar. Mais uma vez, Abrão ficou impressionado com o que Deus lhe havia prometido. Ele contou a Sarai e ela acreditou no que ouviu. Eles ainda não tinham filhos, mas acreditavam em Deus e estavam dispostos a aguardar, esperar. Abrão e Sarai levaram suas tendas para perto das árvores sagradas de Manre, em Hebrom. Lá as grandes árvores proporcionavam bastante sombra. Muitos anos se passaram e continuava faltando uma coisa que desejavam: uma criança. Tantos anos haviam se passado que Sarai tinha ficado velha demais para engravidar e dar à luz. Abrão e Sarai não compreendiam como Deus podia ter-lhes prometido um filho. Sentiam-se confusos. O que Deus queria dizer com tudo isso? Onde estão as crianças? Certa noite, Deus falou a Abrão. Abrão, que também tinha envelhecido, disse: Senhor, a única coisa que poderia ter me dado e não me deu é um filho. Por que ainda não tivemos filhos? Você ainda terá um filho, Abrão, disse Deus. Olhe para o alto e conte as estrelas. Abrão viu o céu se estendendo de horizonte a horizonte, as estrelas piscando em todas as direções, e pensou sobre o que Deus queria dizer. Um dia haverá tantos filhos de seus filhos como existem estrelas, disse Deus. Abrão podia escolher. Podia resolver não acreditar mais no Senhor, porque não entendia como ele poderia realizar tudo aquilo. Ou poderia confiar no que Deus dissera, mesmo sem ter ideia de como aquilo poderia acontecer. Era mais ou menos como se deixar conduzir por uma pessoa numa sala, com os olhos fechados. Você não pode enxergar, mas a pessoa ao seu lado leva você passo a passo. E foi isso que Deus fez por Abrão. Manteve-se ao seu lado em todos os passos da vida dele. Queridos, o nosso Deus fica muito contente quando nós confiamos nele. Ele merece toda a nossa confiança, mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo. Precisamos confiar. Abrão foi chamado de pai da fé. E nós, quando cremos e confiamos no Senhor, somos filhos de Abrão. Porque Abrão creu em Deus e confiou, Deus o considerou justo. Quando nós confiamos na salvação que Deus nos dá, no seu perdão, através do Salvador Jesus, Deus nos considera justo. Precisamos apenas descansar em Deus e confiar nele, porque Ele tem um plano para a nossa vida e Ele cuida de nós todos os dias. Durma com Deus.